Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está no capítulo agora de circunferência e estamos aí resolvendo alguns exercícios que envolvem aí os conceitos vistos em aula anterior, tá? Bom, então o problema da nossa aula de hoje é o seguinte, ó, dei a equação da circunferência que passa pelos pontos A02, B7 menos 5 e C6 menos 6, beleza? Bom, então olha só, o que a gente tem é o seguinte, ó, então eu te quero uma circunferência que vai passar por três pontos A, B e C. Como o enunciado pede a circunferência que passa por esses três pontos, então eu vou partir do pressuposto que esses três pontos não estão alinhados, certo? Porque se eles estiverem alinhados, não vai existir circunferência que passe por eles. Beleza? Bom, então, como a gente já sabe, né, para a gente achar a equação da circunferência, a gente precisa das coordenadas do centro, que no caso aqui, como ele deu esse ponto C, eu vou chamar esse centro de O, e da medida do raio. Beleza? Então a gente quer também a medida desse raio. Tá? Bom, mas aí, repara o seguinte, olha só. Se eu traço BC, a gente formou aqui um triângulo BOC que é isósceles, certo? E em todo triângulo isósceles, a altura relativa à base, além de altura, é mediana e bissetriz. Então aqui, ó. Então eu tenho aqui ponto O. Então se eu traçar a altura aqui, ela vai bater no ponto médio BC, certo? Esse ponto aqui, M. E aqui sendo 90 graus. Beleza? De maneira análoga, o que a gente tem? Se a gente traça AB, a gente também tem um triângulo AOB que ele é isósceles. E se eu traçar a altura aqui, ó, se eu traçar essa altura aqui, vai bater nesse ponto aqui, N, que é ponto médio de AB. Certo? Então, se a gente pega as retas suporte dessas alturas, ou seja, essa reta aqui, e essa reta aqui, o ponto de interseção dessas retas vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente o centro da circunferência. Então, tendo o centro da circunferência, para achar o raio é um pulo. Por quê? Porque basta calcular a distância do centro que a gente vai achar ao ponto A, ao ponto B ou ao ponto C. Certo? Então, quais são os passos da nossa solução? Primeiro, achar a equação dessa reta e dessa reta. Na verdade, nem achar a equação. Na verdade, eu quero achar as inclinações, né, os coeficientes angulares. Por quê? Porque o que me interessa mesmo são essa reta T e essa reta U aqui.
que são perpendiculares às retas RS respectivamente, certo? E como a gente já viu, né, no capítulo de reta, quando tem duas retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, se eu acho o coeficiente angular da reta R, acho o coeficiente angular da reta S, eu automaticamente acho o coeficiente angular das retas T e U. E eu preciso achar também as coordenadas do ponto M, as coordenadas do ponto N, que foi algo que a gente viu já há muito tempo, aí no início do curso, certo? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos achar as inclinações das retas. Então, aqui, ó, a inclinação da reta R vai ser o quê? Bom, vai ser ΔY sobre ΔX, então vai ficar, como passa por B e C, vai ficar menos 6 menos menos 5 sobre 6 menos 7. Então isso aqui vai me dar o quê? Então isso aqui vai me dar menos 1 sobre menos 1, ou seja, a inclinação dessa reta é 1. Beleza? Então está aqui a inclinação da reta R. Se a inclinação da reta R é 1, então, como MT vezes MR é igual a menos 1, a gente tem então que a inclinação da reta T é igual a menos 1. Então achamos a inclinação da reta T. Tá? Aí vamos lá. Vamos achar agora a inclinação da reta S. Então, como passa pelos pontos A e B, então eu vou ter menos 5 menos 2 sobre 7 menos 0. Então, isso aqui vai ficar menos 7 sobre 7. Logo, a inclinação da reta S é igual a menos 1. Se a inclinação da reta S é igual a menos 1, então, como MU vezes MS é igual a menos 1, a gente tem então que a inclinação da reta U é igual a 1, né? É igual a 1. É igual a 1. Beleza? Então achamos a inclinação dessa reta e dessa reta, tá? Bem, que são perpendiculares, né? São perpendiculares, mas isso é outra história. Bom, aí vamos lá. Qual o segundo passo? O segundo passo agora é achar as coordenadas do ponto M e achar as coordenadas do ponto N. Como são pontos médios, então eu tenho que M é igual a B mais C sobre 2. Logo, ele é 7 menos 5 mais 6 menos 6 sobre 2. 7 mais 6, 13. Então vai ficar 13 sobre 2. Menos 5, menos 6, menos 11, então vai ficar menos 11 sobre 2. Beleza, então achamos as coordenadas do ponto N. Agora, vamos achar as coordenadas do ponto N, que é ponto médio de AB. Então vai ser A mais B sobre 2. Então vai ficar 0,2 mais 7 menos 5 sobre 2. 0 mais 7, 7. Dividido por 2, 7 sobre 2.
2 menos 5 menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2. Então, a gente tem as coordenadas do ponto M, tem as coordenadas do ponto M, e temos aí as inclinações tanto da reta U quanto da reta T. Então, com isso, a gente consegue achar as equações dessas retas. Tá legal? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então, nosso próximo passo é achar a equação da reta T e achar a equação da reta U, né? Então, aqui, ó. Então, terceiro passo. Então, vamos lá. Equação da reta T, y igual a menos x mais n, né? Vou chamar aqui de nt. Então, eu tenho que achar esse cara. Para isso, basta a gente ter um ponto. De fato, a gente tem, que é o ponto M, com essas coordenadas. Então, aqui, ó. Então, como M pertence à reta T, então a gente tem menos 11 sobre 2 igual a menos 13 sobre 2 mais nt. Então, vai passar esse cara para cá, vai ficar 2 sobre 2, ou seja, o coeficiente linear é igual a 1. E se o coeficiente linear é igual a 1, a gente tem, então, que a equação da reta T ficou y igual a menos x mais 1. Então, achamos a equação da reta T. Agora, vamos achar a equação da reta U. Então, ó, reta U tem a equação y igual a x mais um NU. Para achar o coeficiente linear, basta a gente ter um ponto. De fato, nós temos, que é esse ponto aqui. Então, como o ponto N pertence à reta U, então, quando y é igual a menos 3 sobre 2, o x é igual a 7 sobre 2. Então, passa para cá, vai ficar menos 10 sobre 2. Menos 10 sobre 2 é menos 5. Então, o coeficiente linear da reta U é menos 5. Junta esses dois, o que a gente tem é que a reta U tem a equação y igual a x menos 5. Bom, então achamos as equações dessas retas, onde a interseção dessas duas retas, como a gente viu no take anterior, é exatamente o centro da nossa circunferência. Então aqui, ó, o nosso quarto passo é o ponto O, ele é a interseção de T com U, logo, ele vai ser solução do seguinte sistema linear. Y igual a menos x mais 1, y igual a x menos 5. Então, aqui, ó, faz a equação de baixo menos a equação de cima. Y menos y dá zero. X menos menos x dá 2x. Menos 5 menos 1, menos 6. Então, eu tenho que 2x é igual a 3. Eu fiz a conta sem querer. 2x é igual a 6. Logo, o x é igual a 3. Se o x é igual a 3, para achar o y, basta substituir em qualquer uma das duas equações. Então, substituindo aqui, na segunda vai ficar 3 menos 5. Então, y é igual a menos 2. Se o x é igual a 3 e o y é igual a menos 2, então isso significa que o centro da nossa circunferência ficou 3 menos 2. Bom, então achamos o centro da circunferência. Então, para a gente achar a equação, falta agora achar o raio da circunferência. Para achar o raio da circunferência, basta aí calcular a distância desse ponto A a qualquer um dos pontos por onde a circunferência passa.
Tá legal? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, a gente achou o centro, as coordenadas do centro, então agora vamos para o nosso quinto e último passo, que é achar o raio. Então, como eu disse, para achar o raio, basta calcular a distância de O a qualquer um dos três pontos. Vou calcular a distância em relação a A. Então, o raio é a distância de O até A. Logo, o raio então vai ser a raiz de 0 menos 3 ao quadrado mais 2 menos menos 2 ao quadrado. Então aqui, ó. Então o raio vai ficar o quê? 9 mais 16, 25. Então a raiz de 25 é igual a 5. Então achamos aí o raio da nossa circunferência. Bom, aí para agora determinar a equação, que a gente tem o raio e tem o centro. Então o sexto, e aí sim, o último passo vai ser x menos 3 ao quadrado mais y menos menos 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, ou seja, a gente ficou com x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Tá bom? Beleza? Então essa é a equação, no caso de escrever a equação reduzida, se quiser escrever a equação geral, só desenvolver, tá? Os produtos notáveis. Essa equação, essa é a equação da circunferência que passa por esses três pontos. Tá legal? Beleza? Tem uma outra maneira de resolver esse problema, mas eu não vou resolver nessa aula agora, eu vou resolver na aula seguinte, porque essa aula já ficou bastante longa. Tá bom? Mas tem uma outra forma de fazer e eu vou mostrar na nossa aula seguinte. Tá legal? Então até lá!